Lucas, seja bem-vindo. Hoje é a sua estreia aqui no nosso programa e hoje você escolheu um assunto bem pertinente, que é pauta da semana. Qual a importância histórica da ONU e principalmente da fala do nosso presidente? Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Conrado. Fico muito feliz de estar participando aqui convosco. E então, como você já introduziu, esse assunto da ONU que tem sido bastante falado durante essa semana devido ao discurso do presidente, me chamou bastante atenção porque quando nós vamos avaliar, ou avaliamos apenas o discurso, alguns a favor, outros contra, alguns criticando, outros elogiando, mas e a significação do que é a ONU, de onde veio isso, por que um presidente precisa se dirigir daqui até aos Estados Unidos para poder discursar? E eu percebi que a maior parte das pessoas não entendiam, enfim, não saberiam dizer o porquê disso. Então, eu achei que seria pertinente fazer aqui uma breve introdução do que é a ONU. Não é? Que, em poucas palavras, é uma organização, como já diz a sigla, a Organização das Nações Unidas, criada aos 24 de outubro de 1945, ou seja, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Embora ela tenha sido criada oficialmente em 24 de outubro de 45, com sede em Manhattan, Nova York, ela já tinha sido ideada lá em fevereiro de 1945, ainda em plena Segunda Guerra Mundial, levantada como hipótese pelo presidente, então, dos Estados Unidos, pela Conferência de Yalta, lá em fevereiro de 1945, ainda em plena Segunda Guerra Mundial, como uma substituta à Liga das Nações. Isso é uma coisa muito interessante, porque a ONU não foi a primeira tentativa de uma organização de várias nações para tentar, por exemplo, pacificar ações de hostilidade pelo mundo. Logo após a Primeira Guerra Mundial, foi criada uma organização chamada Liga das Nações, que tinha por objetivo pacificar possíveis conflitos, ajudar no desenvolvimento de políticas de âmbito extranacional. Só que a Liga das Nações fracassou, pois todas as medidas que elas tentaram organizar em torno das ações nazistas fracassaram e a Alemanha, como nós sabemos, invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, dando início, portanto, à Segunda Guerra Mundial. Logo, com toda a catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, com o presidente Theodore Roosevelt, propôs essa solução de uma Organização das Nações Unidas. Essa organização, portanto, ideada em fevereiro de 1945 e criada oficialmente em outubro de 1945, tinha por finalidade agregar o maior número de nações para que elas, participando da ONU, pudessem ali, em conjunto, discutir várias medidas, como, por exemplo, direitos humanos, preservação da paz no mundo, ou preservação em matéria de cuidado com as questões ambientais, o que até então não se tinha, porque na guerra, por exemplo, muitas florestas foram destruídas, devastadas por bombas e etc. Então, pela primeira vez, se passou a preocupar em âmbito internacional com assuntos que diziam respeito a todos, não só a uma nação. Então, o que é a ONU? A ONU é essa organização que surge lá em 1945 com essa ideia, com essa proposta de ser uma solução para o apaziguamento internacional, para que não se ocorressem novas guerras de grande escala, nem destruições em massa. Logo, qualquer ação feita na ONU terá, por sua vez, uma repercussão de âmbito também internacional. Afinal de contas, é uma organização de Nações Unidas. Por isso que o discurso do nosso presidente, como também o discurso dos demais presidentes dos demais países participantes, tem assim uma repercussão tão grande. E em que implica isso? Veja, a ONU ela tem vários órgãos, entre elas a Assembleia Geral, que é, por assim dizer, o órgão mais democrático da ONU, que é onde, anualmente, todos os presidentes ou ministros ou chefes das relações exteriores de cada país envolvido na ONU se reúnem para poderem deliberar sobre propostas a se elencar
para a resolução de problemas como fome, miséria, desigualdade social, no âmbito também de desigualdade de gênero, enfim. Então, é muito importante. Qualquer coisa dita nessa Assembleia Geral terá uma repercussão enorme, ou positiva ou negativamente. E é por isso que, quando se levanta qualquer proposta que seja contrária às diretrizes que a maior parte das nações apoia, isso pode ocasionar, com certeza, sanções, ou, como eu posso dizer, uma espécie de má fama entre as demais nações. E é por isso que a questão das Nações Unidas, o discurso das Nações Unidas, que é feito apenas uma vez ao ano, ela é essencialmente importante para a promoção dos países nela envolvidos. E o Brasil, desde 1955, isso não é uma coisa de agora, tem o privilégio de ser o país a abrir os discursos na Assembleia Geral. Não há uma lei específica para determinar isso, porém, desde 1955, o Brasil ele sempre abre a Assembleia Geral, ou seja, o primeiro discurso sempre é do líder brasileiro. Embora não haja uma lei, é sabido que isso é oriundo de uma espécie de honraria ao Brasil devido ao fato do Oswaldo Aranha, um grande diplomata brasileiro, ter participado da elaboração da ONU. Isso na época lá do governo de Getúlio Vargas. Nós sabemos, estava do lado das nações aliadas, isto é, as nações que venceram a Segunda Guerra Mundial, e que, portanto, participou de maneira direta na elaboração da ONU. E a ONU, então, consentiu esse privilégio, por assim dizer, ao Brasil de ser o primeiro país a discursar anualmente na Assembleia Geral. Mas ela não se limita só à Assembleia Geral, há outros como o Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Direitos Humanos, ou seja, todos os princípios e diretrizes que basicamente regem o mundo. Então, em todas as palavras, a ONU não é só um órgão em que você vai ver o nosso presidente ou presidente de outros países discursando, mas na verdade, a diretriz que rege, basicamente, os princípios pelos quais a dinâmica política do mundo se adequará. Então, ela se trata também de um órgão em que, por exemplo, se levanta a pauta da preservação ambiental. Se um presidente, seja ele de qualquer país, discursa contra isso, o que é que acontecerá? Além de, é claro, ele estar indo contra as diretrizes da ONU, ele acarretará também para si, né, uma série de implicações que podem ser das mais leves, como conversações, como talvez uma crítica, ou mais pesadas, como chegando até mesmo sanções e prejudicamento assim, da visão daquele país internacionalmente falando. Então, eu pensei em trazer essa questão porque é essencial para que nós saibamos o que significa de fato, qual é o peso da ONU, e não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. Muito bem, obrigado Lucas Maciel pela contextualização histórica da ONU e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço. Muito bem, conversamos aí com o historiador Lucas Maciel, que vai estar com a gente todas as quintas-feiras trazendo um fato histórico para nós aqui no Diário News.